Olá, graça e paz, Alberto, mais um devocional diário. Seja bem-vindo ao canal, esse canal de oração, agora no TikTok, mas tem também no YouTube, José Alberto Bíblias, no Instagram, José Alberto Bíblias. Segue lá, né, e compartilhe as orações para que outras pessoas possam ser abençoadas e tocadas a se lembrar que a nossa conexão com Deus é diariamente, é todos os dias, não existe uma forma de orar. Você pode se conectar com Deus de onde você estiver. Você pode orar no banho, você pode orar lavando os pratos, você pode orar dirigindo. Então, o intuito do canal é lembrarmos uns aos outros de orar várias vezes por dia. Amém? Então, ainda falando sobre saga do leite de enfermidade, né, vimos um vídeo anterior sobre como ganhar uma nova vida em Cristo. Não é isso? E agora vamos ver como a gente fazia para perder este medo de morrer, este medo da partida. Então, se você se encontra num leito de hospital, num cárcere, aprisionado, numa clínica de reabilitação ou enfermo em casa, é, queremos te mostrar que nós cristãos não temos que ter medo de morrer, não temos que ter medo da partida. Óbvio que ninguém vai estar é, desejando que Jesus leve todo dia, né? A gente apenas tem que estar preparado e ter ciência que o cristão tem esperança pós-morte, que nós cristãos temos uma vida pós-morte em Cristo Jesus. Jesus foi preparar morada para mim e para você. Ele mesmo falou isso, que estava indo preparar morada para os seus. Então, quem são os seus? Aqueles que renunciam à carne e testemunham Cristo na sua vida, nos seus movimentos, no seu andar, no seu olhar, no seu falar, no seu pegar. Amém? Então, ser cristão é copiar Jesus. Ser cristão é procurar uma igreja perfeita. É congregar sim, porém olhar para a cruz vazia. Amém? Não se espelhar, não colocar expectativa em homem. E sim congregar, ser aconselhado, porém o foco central é Jesus Cristo. Sempre olhar para a cruz vazia. Porque a cruz vazia está nos lembrando que o nosso Jesus está ressuscitado. Amém? Então, mesmo diante da morte, aqueles que receberam a Cristo como seu Salvador têm esperança. A esperança cristã vai além da morte, pois Jesus venceu a morte. Amém? Então, por que é que nós decidimos ser cristão? Porque nós decidimos mudar de vida e viver uma vida nova em Cristo. Não é fácil, é difícil, porém temos que todos os dias copiar Jesus em várias ações. Então, uma dica para mim e para você hoje é tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for fazer, seja pequena, grande decisão, pense assim, antes de responder a alguma pessoa. Se fosse Jesus no meu lugar, o que é que ele responderia? Se fosse Jesus aqui neste momento, nesta situação, o que é que ele responderia? Então, comece a colocar essa prática diariamente na sua vida. E tudo que for resolver, pensa assim, se fosse Jesus, o que é que ele faria? E aí você vai aprender a copiar Jesus. Porque ser cristão não é levantar uma bandeira e carregar uma placa da igreja para sair testemunhando a placa da igreja. Não. Jesus não é placa. Jesus nunca ensinou placa da igreja. Jesus revolucionou a história, mudou completamente o rumo de salvação que ele viria salvar só os judeus. E a graça dele, a misericórdia dele, ele conseguiu trazer, além de judeus convertidos, ele trouxe e alcançou aqueles que já estariam perdidos, os gentios, que somos nós. Então a graça dele nos alcançou e ele deu chance para aqueles que estariam perdidos ter uma nova vida nele. Amém? Então, quando a gente decide
seguir a Jesus é a gente se preocupar com a vida espiritual. Então a gente não tem que estar com medo de morrer. Se você está copiando Jesus, se chegar a sua hora, o que vai ficar é seu testemunho de vida, meu querido. O que vai ficar é a sua história. Uma história que a gente tem que fazer de tudo para que seja uma história linda, para glorificar o nome do Senhor. E ter a certeza que se a gente for embora agora, a gente não sabe o dia nem a hora da morte, a gente vai estar com Jesus. Amém? Porque Ele foi preparar a morada para mim e para você. Então, se você estiver aí doente, desesperado, a medicina já possa ter batido martelo, que é estado final, a medicina pode ter batido martelo, mas a última palavra é do Senhor. Mas se vier a acontecer, se apegue no Senhor, tenha certeza que você vai morar com Ele, e lá onde a gente vai, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter desespero, não vai ter desemprego. Vai ser uma vida gloriosa com Cristo. Amém? Então não tenhas medo da partida. Por isso que temos que vivenciar todo dia o melhor. Reconhecer que somos pequenos, reconhecer que o acordar é um milagre da vida todos os dias e agradecer ao Senhor por mais uma chance de vivermos junto de quem a gente ama e podendo ter uma chance de copiar mais uma vez Jesus. Amém? Então que Deus abençoe você, sua família, seu casamento, seu ministério. Amém? Vamos ver o que diz 2 Coríntios 5, do 1 ao 5. Diz assim: de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca armada em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez. E ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres de nossos corpos terrenos. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Amém? Então esse texto, né, mostra que estamos emprestados nesse corpo terreno, este corpo mortal, mas vamos nos vestir de um corpo diferenciado, um corpo celestial, que vai nos afastar desta humanidade e vamos viver uma vida plena com o Senhor, na eternidade. Então não tenha medo da partida. Amém? Se você se apegar ao Senhor, ter a certeza de salvação, você não vai ter medo. E a sua história não é para glorificar o seu nome. A sua história, seu testemunho vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, ame mais, perdoe mais, busque mais ao Senhor, testemunhe Ele, copie Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia na Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, todos que pararam para ouvir esta oração, que esta oração e essas palavras, Senhor, sobre o medo da partida, chegue em muitos leitos de hospitais, em muitos cárceres, em muitas clínicas de reabilitação, em muitos lares, Senhor. Ó Deus, abra a mente do Teu povo, que eles entendam, Senhor, que não temos que ter medo, que vamos ter uma vida gloriosa contigo pós-morte, Pai. Que quem morre em Cristo tem certeza de uma salvação e de uma vida pós-morte, sim. Uma vida eterna e plena, sem dor, sem choro e sem morte